Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o discurso que o Papa teve nos Emirados Árabes Unidos no começo de fevereiro, falando da importância das religiões estarem unidas para viver a fraternidade. O Papa disse que a paz, para levantar o voo, precisa de asas que a sustentem. E disse que as asas da paz são a educação e a justiça. A educação, educere em latim, significa extrair, tirar fora. A educação é trazer à luz os preciosos recursos da alma. A própria educação tem lugar na relação, na reciprocidade. A famosa máxima antiga, conhece-te a ti mesmo, nós devemos juntar, conhece o irmão, a sua história, a sua cultura, a sua fé, porque sem o outro não há verdadeiro conhecimento de si mesmo. Como homens, e mais ainda como irmãos, lembremos uns aos outros que nada do que é humano nos pode ficar alheio. Em ordem ao futuro, é importante formar identidades abertas, capazes de vencer a tentação de se fechar em si mesmas e empedernir-se. Investir na cultura, disse o Papa, favorece a diminuição do ódio e o aumento da civilidade e prosperidade. Educação e violência são inversamente proporcionais. Promover a educação para a paz e a compreensão mútua para prevenir a violência. Cercados frequentemente por mensagens negativas e notícias falsas, os jovens precisam de aprender a não ceder às seduções do materialismo, do ódio, dos preconceitos, a reagir à injustiça e também às experiências dolorosas do passado e a defender os direitos dos outros com o mesmo vigor com que defendem os próprios. Um dia serão eles a julgar-nos, bem se lhes tivermos dado bases sólidas para criar novos encontros de civilidade, mal se lhes tivermos deixado apenas miragens e a desoladora perspectiva de nefastos conflitos de incivilidade. E a justiça, disse o Papa, é a segunda asa da paz. Com frequência, esta não é comprometida por episódios individuais, mas é lentamente devorada pelo câncer da injustiça. Portanto, não se pode crer em Deus sem procurar viver a justiça com todos, como diz a regra de ouro: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Paz e justiça são inseparáveis. Diz o profeta Isaías: a paz será obra da justiça. A paz morre quando se divorcia da justiça, mas a justiça revela-se falsa se não for universal. Uma justiça circunscrita apenas aos familiares, aos compatriotas, aos crentes da mesma fé, é uma justiça claudicante, numa injustiça disfarçada. As religiões têm também a tarefa de lembrar que a ganância do lucro torna nécio o coração e que as leis do mercado atual, ao exigir tudo e logo, não ajudam o encontro, o diálogo, a família. Dimensões essenciais da vida que precisam de tempo e paciência. Que as religiões sejam voz dos últimos, disse o Papa. Estes não são estatísticas, mas irmãos. Estejam da parte dos pobres. Velem como sentinelas de fraternidade na noite dos conflitos. Sejam apelos dirigentes à humanidade para que não feche os olhos perante as injustiças
e nunca se resigne com os dramas sem conta no mundo. Depois de ter falado da fraternidade como arca da paz, inspirando-se na imagem do deserto, o Papa disse que lá em Dubai, em poucos anos, o deserto foi transformado num lugar próspero e hospitaleiro. De obstáculo impérvio e inacessível que era, o deserto tornou-se lugar de encontro entre culturas e religiões. O deserto floresceu, se tornou um lugar de desenvolvimento, onde espaços outrora inóspitos proporcionam empregos a pessoas de várias nações. Mas o desenvolvimento, disse o Papa, tem também os seus adversários. E se o inimigo da fraternidade é o individualismo, como obstáculo ao desenvolvimento, não podemos esquecer também a indiferença, que acaba por converter as realidades florescentes em zonas desertas. De fato, um desenvolvimento puramente utilitarista não gera progresso real e duradouro. Só um desenvolvimento integral e coeso prepara um futuro digno do homem. A indiferença impede de ver a comunidade humana para além dos lucros e ver o irmão para além do trabalho que faz. Com efeito, a indiferença não olha para o amanhã, não se importa com o futuro da criação, não cuida da dignidade do forasteiro, nem do futuro das crianças. O Papa terminou almejando uma convivência fraterna, fundada na educação e na justiça, e um desenvolvimento humano construído sobre a inclusão acolhedora e sobre os direitos de todos, porque isso constitui a semente de paz, que as religiões são chamadas a fazer germinar. Cabe a elas, neste delicado momento histórico, talvez como nunca antes, uma tarefa que não se pode adiar mais. A tarefa de contribuir ativamente para desmilitarizar o coração do homem. A corrida aos armamentos, o alargamento das respectivas zonas de influência, as políticas agressivas em detrimento dos outros nunca trarão estabilidade. A guerra nada mais pode criar senão miséria, as armas nada mais senão morte. A fraternidade humana impõe-nos o dever de banir toda nuance de aprovação da palavra guerra. Restituímo-la à sua miserável crueza. Estão sob os nossos olhos as suas consequências nefastas. Juntos, na única família humana, querida por Deus, comprometamo-nos contra a lógica da força armada, contra a monetarização das relações, o armamento das fronteiras, o levantamento de muros, o amordaçamento dos pobres. Oponhamos a tudo isto a força suave da oração e o empenho diário do diálogo. Que os homens de boa vontade não se rendam aos dilúvios da violência, nem à desertificação do altruísmo. Deus está com o homem que procura a paz. E do céu abençoa cada passo que se realiza neste caminho sobre a terra. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.